nós temos os mesmos pontos dentro do ambiente de nuvem, mas a gente tem uma perspectiva diferente sobre cada um deles. E só a nível de comparação, para nós compararmos aqui esse ambiente local com o ambiente de nuvem, eu estou colocando aqui em pauta um ambiente de nuvem sendo uma VM, uma máquina virtual, e não um serviço de banco de dados. Tá? É como se a gente tivesse simplesmente ido lá no Azure, por exemplo, contratado uma máquina virtual lá dentro, e aí eu instalo o SQL Server lá, tenho o banco de dados lá dentro e vou administrar esse ambiente da mesma forma como eu administro o ambiente local, só que essa máquina virtual ela não está dentro da minha empresa, ela está na nuvem, está na plataforma do Azure, né? Que é o que a gente chama de nuvem. Então vamos começar aqui pela única diferença que eu coloquei aqui entre os pontos que eu falei do ambiente local, que é o link de internet. Quando a gente está falando do ambiente local, pensa que o servidor está dentro da empresa e as outras máquinas que utilizam os sistemas que acessam esse banco de dados estão ali dentro da mesma empresa. Quando não muito ali próximo, está numa filial. E aí, por exemplo, essa filial acaba acessando um ambiente dentro da matriz onde está o servidor de banco de dados para fazer a utilização do sistema. Nesse cenário onde as máquinas estão junto com o servidor na mesma rede, você não tem ali a barreira do link de internet, porque eles estão todos na mesma rede, digamos dessa forma. Quando a gente vai para o ambiente de nuvem, existe agora uma nova etapa, uma nova camada, que é o link de internet. Para você utilizar, para você acessar esse ambiente que está na nuvem, você precisa de um link de internet. E aí é onde começa a ter a primeira preocupação, que é nem todos os ambientes, nem todos os locais, as cidades aqui no Brasil têm uma infraestrutura boa de internet. Imagina uma empresa que tem uma fábrica, uma indústria no interior de Minas Gerais e naquela cidade a internet não é muito boa, o link oscila bastante. Quando essa empresa for para um ambiente de nuvem, toda a utilização do ambiente dela, ali, do sistema dela, que conecta nesse banco de dados que agora está na nuvem, vai depender exclusivamente do link de internet. O link caiu, ninguém consegue acessar o banco. O link está lento, lógico, isso vai acabar refletindo no desempenho do sistema que conecta no banco de dados. Existem dois modelos, digamos assim. Um modelo onde a aplicação está na máquina do usuário e o banco de dados está na nuvem e ele usa o link de internet para conectar a aplicação no banco de dados. Isso existe, não é o melhor cenário, porque dependendo da operação que você vai fazer no sistema, tráfego de dados entre a sua máquina local e o banco de dados que está na nuvem, se for grande, pode acabar impactando muito na questão da performance. Existem algumas aplicações que funcionam assim, não é a maioria. O mais comum é que não somente o banco de dados, mas também como a aplicação esteja alocada no ambiente de nuvem, seja no Azure, por exemplo. Então você tem lá no ambiente de nuvem uma máquina virtual com um sistema instalado e uma máquina virtual com o SQL Server instalado. E elas se comunicam lá entre elas pela rede do Azure, internamente. E aí, para fazer a utilização do sistema, os usuários eles se conectam nesse ambiente de aplicação que está lá, e aí, dentro desse ambiente de aplicação, eles conectam no banco de dados. Mas, de qualquer forma, vai depender do link de internet. Então, essa é uma preocupação que as empresas elas precisam ter quando elas vão para um ambiente de nuvem, e que para nós DBAs tem um ponto aí bem relevante, que é em relação à parte da performance. Porque muitas vezes isso acontece no meu dia a dia, tá? Eu administro tanto ambientes locais quanto ambientes que estão na nuvem. Eu trabalho com a nuvem AWS hoje, que é a da Amazon. E o que acontece às vezes? Clientes reclamam que estão com lentidão no sistema, na aplicação, mas aí quando a gente vai avaliar mais a fundo, na verdade não é o ambiente de banco de dados que está lento, não é o ambiente de aplicação que está lento. É o link de internet do cliente que está oscilando, que está um pouco lento naquele dia, e consequentemente, quando ele tenta usar o sistema através do link de internet, né, porque ele precisa dele para conectar, acaba ficando ali um pouco mais lento. E aí, para o usuário final, acaba sendo como o sistema está lento, mas na verdade não. É o link de internet. Então, esse é um ponto que a gente, como DBA aqui do nosso lado, de SQL Server, tem que estar atento ali para identificar quando existe algum tipo de problema de lentidão que pode não ser de fato no banco de dados. Lembrar sempre que tem essa camada a mais agora, né, que as empresas precisam se preocupar também em melhorar o link, colocar
um link dedicado com maior ali recurso, né, para aguentar a carga ali de todo mundo utilizando o sistema através dele.